Na noite da última ceia, Jesus realiza um gesto que atravessa os séculos. Ele entrega sua vida como alimento e institui o sacerdócio como serviço à igreja. A Eucaristia nasce como a presença viva de Cristo. É o sacerdote como aquele que, em seu nome, continua este mistério de amor. E quem nos auxilia nesta reflexão é o diácono Carlos Renato, missionário redentorista, que trabalha na pastoral do Santuário Nacional de Aparecida. Meu irmão querido, bom dia para você, seja bem-vindo. Bom dia, irmão Ian, bom dia, Jéssica, obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui, já estava ansioso, viu, por este convite. Chegou o dia. Também, Chegou o dia, né? Ah, que bom. E conta pra gente, assim, qual é o significado da instituição da Eucaristia na última ceia? Nós vemos esse significado expresso a partir das leituras da Santa Missa, né? Quando nós vemos, por exemplo, a primeira leitura do livro do Êxodo, conta de uma experiência que o povo de Deus já fazia, já realizava, que era essa preparação para a passagem do Senhor. Jesus, ele é o sacerdote da nova e eterna aliança. Então, ele dá continuidade ao projeto salvífico de Deus. Só que a novidade de Jesus é que, com a Eucaristia, com a instituição ali na última ceia, ao invés de sangue do cordeiro, de animais, ele doa o seu próprio sangue, né? A sua doação de vida, demonstrando esse gesto de amor que Deus faz por nós, né? Então a Eucaristia, a instituição da Eucaristia nos recorda este grande gesto de amor de Deus por nós. E toda vez que nós celebramos a Eucaristia, nós fazemos memória desse gesto de Jesus, mas nós também atualizamos a Eucaristia, porque a Eucaristia, ela é uma grande escola para nós, né? Todos os valores evangélicos estão ali bem representados. E, especificamente, a celebração de hoje, com a instituição da Eucaristia, nós vemos ali elementos que duram para toda a nossa vida e marcam a nossa identidade, como, por exemplo, o lava-pés, né? A partir do lava-pés, a partir da ceia eucarística, todos nós somos chamados a, de fato, viver este serviço, que é um serviço despreocupado, sem desejar receber nada em troca, que é também uma prova de amor, né? A gente demonstra o nosso amor quando nós somos capazes também de servir. Então é um dia muito especial, instituição da Eucaristia, e nós desejamos também que a partir da Eucaristia todos nós possamos nos tornar pessoas eucarísticas, né? E criar também uma cultura eucarística, onde nós podemos transcender e fazer que os valores da Eucaristia possam se estender por toda a sociedade, por todo o mundo, né? E você falando, diácono, a gente fica pensando, né? Mas quais os motivos levaram Jesus a escolher justamente o pão e o vinho para serem os sinais deste sacramento? Quais os motivos são? Sim. Então, é muito boa essa reflexão, porque assim, nós notamos que o pão, né? Um alimento tão simples. Então, eu acredito que tem essa dimensão do acesso, né? Então, o pão está na mesa de quem é rico, de quem é pobre, de quem tem condições, de quem não tem. Então, Jesus escolhe o pão também por causa dessa facilidade, para que esteja ao alcance de todos. E o vinho, porque representa o seu próprio sangue e também representa o vinho da nova aliança. É sempre bom, quando nós falamos do vinho, nos recordarmos das bodas de Caná, né? Ali, naquele momento, quando Jesus, né, Nossa Senhora percebe, olha, eles não têm mais vinho. E o vinho é sinal também da alegria, né? Olha, eles não têm mais alegria. Jesus vai ali, usa os símbolos da tradição judaica e dá um vinho novo. Só que é muito interessante nós percebermos os símbolos, né? Estavam ali 6 talhas de água, toda aquela água transformada em vinho. O pessoal da festa de casamento não consumiu aquele vinho todo, né? Onde está, então, este vinho novo que foi ali transformado por intercessão de Nossa Senhora? Eu acredito que este vinho, nós tomamos dele todas as vezes que nós participamos da Eucaristia, né? É o vinho novo, é o sangue de Jesus que é transformado, que vem para nos alimentar e para nos fortalecer. Eu acho que a expressão mais bonita, quando nós olhamos pão e vinho, Eucaristia, ceia, aí vem aquele pensamento, né?
se no tempo de Jesus ele comia com os pecadores, e vários evangelhos nós percebemos isso, Jesus sentando à mesa, chegando até a casa para tomar a refeição, na Eucaristia, no pão e no vinho, ele se torna o alimento para os pecadores, né? Então eu acho que esta é uma expressão assim que nos ajuda a compreender, né, este mistério de amor, né? Muito bonito. E como que a instituição da Eucaristia está de fato ligada assim ao sacerdócio? Sim, nós vemos que o sacerdote da Nova e Eterna Aliança é Jesus, né? Mas ele convida os seus discípulos ali reunidos e fazem dos discípulos e também de todos aqueles chamados a esta vocação para dar continuidade. E nós notamos que o sacerdócio, a partir de Jesus, ele é uma continuidade da missão de Jesus. E qual que é a missão de Jesus? Em que Jesus viveu centrado em toda a sua vida? O anúncio do reino. Então o sacerdote, o presbítero, ele é chamado a continuar o sacerdócio de Cristo, sendo um outro Cristo, né, na vida dos outros, sendo ministro da graça de Deus e agindo também in persona Christi. Tudo isso para aproximar o povo de Deus e aproximar Deus do seu povo e também sempre em vista do reino de Deus, né? Não só anunciar o reino de Deus com a pregação, mas principalmente anunciar o reino de Deus com os nossos gestos, com o nosso testemunho. Então eu acredito que esta é a compreensão assim mais bonita que nós podemos ter do presbítero, né? É aquele que continua a missão de Jesus. Ele está no mundo para ser um outro Cristo, né? E como que isso é tão bonito para os nossos dias e tão forte para a nossa fé cristã, né? Ele é um outro Cristo, então é por isso que é muito importante também no dia de hoje você agradecer pelo sacerdote, pelo presbítero da sua paróquia, da sua comunidade, rezar por eles, né? Quem sabe rezar uma Ave Maria por eles para que possam continuar aí desempenhando esta missão tão bonita, né, de cuidar do povo de Deus, de pastorear o povo de Deus também, né, a exemplo de Jesus, o bom pastor. Então, esta é a relação mais bonita, né, dar continuidade. Não só lembrar de um fato acontecido, mas a cada celebração da Eucaristia atualizar o gesto de Jesus, atualizar esse anúncio do reino. Isso é muito Bonito. importante, né? E o senhor diz assim sobre a continuidade, né? Mas parece que Jesus também desejou que a Eucaristia continuasse no meio de nós. Qual é o significado dessa frase? Fazer isto em memória de mim. O significado mais profundo desta frase é porque, assim, o gesto maior foi o gesto de Jesus. Então, nós recordamos o gesto que Ele mesmo fez. E se Jesus, sendo Filho de Deus, faz esse gesto de se doar a sua vida, nós também podemos fazer. Fazer isso em memória de mim, nós estamos em comunhão com aquela última ceia que Ele celebrou com os discípulos. E, ao mesmo tempo, esta ceia se torna totalmente nova e atualizada para os nossos tempos, né? Eu acredito que o fazer isso em memória de mim, ele vai assumindo assim tantas dimensões importantes em nossa vida. Por exemplo, quando a dimensão do perdão, né? Vamos perdoar fazendo memória de Jesus, aquele que perdoa não só 7 vezes, mas muito mais, né? Quando Jesus diz 70 vezes 7, não é um número matemático, mas perdoai sempre. Então fazer isso em memória de mim, a Eucaristia é viva, e ela precisa ser continuada, porque ela é também um grande meio da nossa salvação, de testemunho do reino, de testemunho da ação de Deus no nosso mundo, desta presença santificadora de Deus em nós, né? Isso é lindo. E assim, o que significa, né? Qual a importância da Eucaristia na vida do cristão, sobretudo nos dias de hoje? Sim. Então, a Eucaristia, ela é o ápice e o cume de toda a vida cristã. Então, é a partir da Eucaristia que nós nos alimentamos, nos fortalecemos para a caminhada. A Eucaristia, ela deve ser o centro da nossa vida cristã. Porque se nós não nos alimentamos da Eucaristia, de Jesus, que se faz o nosso alimento, a nossa tendência é viver uma vida assim, desconexa, desligada do Evangelho, né? Então ali na Eucaristia também está todo o ensinamento, todo o Evangelho traduzido de forma prática
Então eu gosto de ver a Eucaristia como uma grande escola, né? Ali nós aprendemos, ali nós testemunhamos a nossa fé e o nosso desejo é esse, é que a Eucaristia seja de fato esta grande lição, né? Onde o amor é celebrado, onde o pão é repartido, onde o perdão é concedido. Então por isso que a Eucaristia em nossa vida ela tem este lugar do anúncio profético dessa presença de Deus e também ali nós nos alimentamos para continuar trabalhando em prol do reino de Deus. Então a Eucaristia é indispensável para a nossa vida, né? Indispensável. Alimento para a nossa alma, para o Alimento corpo e para a nossa alma. Sim. Que lindo, é isso mesmo. Olha, que dia especial nós estamos vivendo e como é bom falar de Jesus que continua vivo em nosso meio. Sempre. E a gente aprende aqui, né? A Eucaristia, na verdade, é uma grande escola de humanidade. É Cristo que se faz partilha, que se faz comunhão, que se faz vida no meio de nós. É fruto da terra, mas também do trabalho do homem. Então isso é tão bonito, tão fecundo, que nós possamos, a partir de hoje, né? Se não estamos assim, a olhar a Eucaristia com os olhos da fé. Eu gosto muito daquele canto, né? Que a gente sempre canta nas adorações eucarísticas, né? Tão sublime sacramento. E ali diz, né? Vem a fé por suplementos sentidos completar o que os nossos olhos não veem, o nosso coração sente. Isso para nós basta. E que a Eucaristia nos ensine também a servir com alegria, a estar diante do outro com os olhos da fé. E eu agradeço muito a presença do nosso querido diácono, o diácono que está, né, a caminho do sacerdócio. Nós queremos rezar pela sua vocação aqui com muito carinho, né? Meu companheiro lá de República Dominicana. Isso muito mesmo. Obrigado, Carlos Renato, Que diácono. bênção. Carlos Renato agora está aqui no Santuário Nacional, não é, Jéssica? Que bênção. Muito obrigada mais uma vez. Que seja a primeira vez de muitas. Se Deus quiser. Ô, gente, nós Obrigado. convidamos vocês a acompanharem aqui toda a programação da Rede Aparecida, nesse Tríduo Pascal feito com muito amor, com muito carinho para você, inclusive hoje à noite, após a Santa Missa, bênção da noite especial para vocês. Muito Isso obrigada. mesmo. Obrigado, Jéssica.